Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Wisecast. Esse podcast que tem o intuito de ajudar você, empresário, você, meu amigo empreendedor, a ter mais sucesso no seu negócio, a ter de forma consultiva informações valiosíssimas que com certeza vão ajudar você aí no seu dia a dia, tá? E hoje a gente está trazendo um tema aqui que é muito bacana e preste atenção, tá? Pode fazer que você, meu amigo, que tem seu salão de beleza, que você que é profissional aí da área de higiene e beleza, possa economizar mais de 60% aí da sua carga tributária, que talvez você esteja pagando a maior por não conhecer os benefícios que essa categoria, que essa classe tem, tá? E hoje a gente vai falar sobre a lei do salão parceiro, né? A lei do salão parceiro, ela veio aí para regulamentar aí as atividades profissionais, tanto de estética, tanto de maquiagem, como de cabeleireiro e barbeiro e outras coisas que a gente vai falar aqui, e também para os salões. Mas antes eu queria apresentar ele que está aqui comigo, Christian. Ele faz parte aqui do nosso time, é responsável pelo nosso time aqui tributário da Wiseconte, e a gente vai trocar um bate-papo aqui muito interessante sobre o salão parceiro, a lei do salão parceiro e como isso pode te beneficiar. Christian, se apresenta para a galera. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Christian, né, como o Helder falou, responsável pela parte tributária aqui da Wiseconte. Muito feliz por participar de mais um podcast e bater esse papo, né? Que é um assunto muito interessante que pode não, vai ajudar você, empresário, a reduzir sua carga tributária. E também ter entendimento do que realmente é o salão parceiro, né, Helder? Total, Christian. Antes eu queria começar já fazendo um panorama histórico aqui no Brasil de como funcionava, né, e como funciona até hoje a tratativa entre o salão e o profissional que presta serviço nesse ambiente, né? Até 2012, antes da primeira lei, né, que veio regulamentar essa questão do vínculo entre o salão e o profissional, sempre na área de estética, sempre na área de beleza, sempre na área de higiene, como manicure e etc., houve uma parceria entre a pessoa que tinha o estabelecimento e o profissional que vinha prestar serviço nesse estabelecimento. Por quê? Esse tipo de segmento, os profissionais, eles têm seus clientes próprios. Eu acredito que contigo é a mesma coisa. Isso. Eu vou na barbearia, eu não procuro exclusivamente a barbearia, mas sim o barbeiro. Tem aquele vínculo, né? Tem aquele vínculo com o cara. Teve uma vez que eu cheguei lá, tinha 3 pessoas para cortar com o barbeiro que eu costumo cortar. Eu disse, não, eu vou esperar ele porque ele é meu barbeiro. Então, existe uma ligação direta, claro, com a barbearia que ele presta serviço, mas principalmente com o profissional. E não tinha, Christian, nenhuma legislação, fora a CLT, né, que rege o trabalho formalizado e carteira assinada, que viesse regulamentar e trazer benefícios para ambas as partes. Então, o que acontecia? Existia um trabalho informal daquele profissional naquele ambiente, onde ele recebia um comissionamento ou muitas vezes cobrava direto e fazia um repasse para o dono do salão e etc. E isso causava muitos problemas para ambos os lados. Por quê? Quando existia o fim daquele vínculo de parceria, poxa, aquele profissional normalmente ficava desacobertado. Porque ele não era um funcionário de carteira assinada com um CLT. Então ele perdia os direitos que as leis do trabalho trazem, como Previdência Social, seguro-desemprego e várias outras coisas. Em contraponto, o profissional dizia, poxa, eu preciso de alguma coisa, preciso me resguardar, qual o caminho? E muitas vezes o caminho encontrado era usar a CLT como base para conduzir a prestação de serviço que ele tinha. Isso já ia para uma ação judicial trabalhista, já dava um problemaço, né? Logo, em 2012, aí veio a primeira lei aí do salão parceiro, que veio regulamentar isso e criar, né? Primeiro, não foi nem criar a legislação para reger a questão do trabalho, mas sim para oficializar e ter uma legislação para amparar esses profissionais que até antes disso não tinham, né? Não? Isso, e dá também uma segurança, que eu acredito que o que você estava falando bate muito, essa segurança para o profissional. Eu lembro até de um caso agora, um pouco mais, não tão recente, mas de um profissional
que ele trabalhou muitos anos numa barbearia. Uhum. E a barbearia não tinha esse vínculo que a gente vai falar sobre o salão parceiro. E chegou um momento, esse barbeiro disse assim, ó, não quero mais, quero seguir minha vida, mas aí agora eu quero minhas contas. O cara não tinha... Contas? Que contas? O cara não tinha CLT e também não tinha esse vínculo do MEI. Uhum. E aí, meu amigo, é só a boca, né? Palavra. E fica complicado, porque ele não tem como a gente comprovar. Ah, beleza, tem os pagamentos, tem isso. Como você falou, vai para uma ação judicial, vai dar um trabalho para a barbearia, vai dar um trabalho para ele, vai entrar. É um processo muito grande. Mas com a lei e com esse processo todo, sendo que a gente vai explicar aqui como funciona, tanto a empresa como o prestador de serviço, o barbeiro, o manicure, que seja, está assegurada. Sim. Sim, total. E hoje a gente tem duas leis, né, que regem isso. A primeira lei veio em 2012, né, Isso. que é a 12.592, e posteriormente, agora em 2016, veio a lei 13.352, né. Ambos, elas servem para regir esse contrato, né, esse vínculo de parceria. A partir daí, parou-se de ter um vazio na legislação para reger essa parceria. E a partir dela, agora a gente entende que o salão é considerado o salão parceiro e o profissional que presta serviço lá é o profissional parceiro. Esse termo, esse conceito de parceria sempre existiu, né? Agora eu tenho uma legislação que corrobora com isso. Então qual é o intuito? Poxa, eu posso ser um profissional, um empresário, empreendedor, que monte o estabelecimento, monte o salão, compre os equipamentos, faça o prédio, a fachada e etc. E o profissional que vem prestar serviço aqui é num esquema de parceria, onde eu cedo o espaço para ele prestar o serviço e, consequentemente, ele corrobora com o meu espaço fazendo a aplicação do serviço e tendo o seu trabalho desenvolvido dentro do meu estabelecimento, né? Isso mesmo. E aí tem toda essa segurança, né? Tanto ele vai usar um material, isso vai ser a parte mais do salão. Sim. Mas o que é o tema geral para a gente mais importante é o dinheiro, né? Sim. Porque com isso, né, tanto a empresa, o salão, como o prestador de serviço vai ganhar. E é isso que a gente quer trazer hoje, né, Helder? Isso. Falar sobre esse ganho. Então, falando já sobre esses benefícios e ganhos, né, que pode ter, primeiro ponto é a questão da redução da carga tributária pro salão parceiro. Poxa, muitas vezes era considerado faturamento do salão tudo que era arrecadado pela prestação de serviço dos profissionais que estavam lá. E com essa nova legislação, a gente consegue fazer um desmembramento disso e, consequentemente, reduzir essa carga tributária. É isso. Vê que coisa interessante que você está falando. O salão pagava um imposto geral, mesmo passando aquele valor para o seu prestador de serviço. O prestador de serviço, quando tinha um vínculo à CLT, pagava uma carga tributária de INSS e, às vezes, de imposto de renda, Sim. que a gente sabe que não é baixo, Sim. Esses valores. E o salão era quase uma bitributação, correto? Corretíssimo. E aí, o que essa lei trouxe, Helder? Essa lei trouxe essa segurança para ambas as partes e essa redução e esse ganho. Porque o que acontece hoje? A lei informa que a gente pode até usar 60% do faturamento, reduzir 60% desse faturamento. Como é isso na prática? Eu vou já trazendo uma prática. Você tem um salão, certo? Eu sou o seu prestador de serviço. Sim. A gente vai ter os clientes, vão ser atendidos e vamos dizer que o faturamento do salão foi 100 mil reais. E claro, um salão grande como esse vai ter outros funcionários, outros prestadores. Sim. E com isso, você vai me pagar uma comissão. E essa comissão vai reduzir da tua base, no caso dos 100 mil. Vamos dizer que a gente reduz aí 40 mil reais. Imagina, em vez de tu pagar em cima de 100 mil, tu pagar em cima de 60 ou em cima de 40 mil. Veja a diferença. E o barbeiro, o prestador de serviço, que a gente vai explicar ainda mais, que ele pode ser um MEI, né? Tem que ter isso, a legislação informa isso. Essa lei, ela basicamente é sobre isso. Pode ser um MEI, ele pode ser uma ME, pode ser uma EPP, correto? E aí, esse cara,
Se ele for MEI, ele vai pagar só R$ 71. Tá, tu falou de duas coisas aí muito, muito bacanas aí, né? Primeiro ponto, a redução da carga tributária pro salão parceiro. Então, você disse que nem tudo que entra na empresa de dinheiro é receita do salão. Porque Isso, parte correto. dessa receita é do profissional que está prestando serviço lá. Então, poxa, se você, meu amigo aí que tem seu salão de beleza, ainda está considerando tudo faturamento e tributando tudo em cima disso, pô, você está perdendo muito dinheiro e a legislação te é coberta em relação a isso. Então, o exemplo que o Christian deu aqui é muito bacana. Vamos dizer que entrou R$100 mil no caixa da tua empresa durante todo o mês, tá? Só que o teu faturamento a ser tributado não é 100 mil. É o que realmente veio oriundo do salão e não dos prestadores de serviço. Vamos dizer que 40% desse valor foi pago de comissão lá para manicure, para o maquiador, para o cabeleireiro ou para o barbeiro. Esse valor ele é abatido da base de cálculo do faturamento, ou seja, o que era 100 vira 60 a ser tributado em cima disso. Então presta atenção aí você, meu amigo, conversa com o teu contador, vê se você está fazendo isso certo. Tá? E segundo ponto, Cris, que tu falou é muito interessante também. Esse profissional parceiro, ele não pode ser uma pessoa física, é isso? Isso que é a chave da lei. Ele não pode ser uma pessoa física. A lei, ela informa que tem que ser um CNPJ. Resumindo, né? Um CNPJ, Entendi. Um MEI, uma ME, né? Entendi. Uma empresa, uma LTDA, um pessoal. E pode ser também um EPP. Geralmente o que ocorre muito, eu acredito que praticamente 80%, 60% das empresas, no caso desses prestadores, são MEIs. Existe também. A EPP, o ME, existe. Mas praticamente 60% a 80% são MEIs que estão prestando esse serviço. Então isso é muito bacana de pontuar, tá? Então você que é um prestador de serviço, que é lá o cabeleireiro, o barbeiro, ele não pode ser pessoa física. Ele precisa constituir um CNPJ para que, como pessoa jurídica, ele preste esse serviço e, consequentemente, ele consiga ter esses benefícios. Né? Porque o que acontecia antes e o que acontece hoje. Antes, ele era não era CLT, era muito difícil ter um CLT. Quando tinha, era aquele salão que era o mais organizado, vamos dizer, do bairro, da cidade. Mas geralmente era o cara que ia lá, fazia o serviço e recebia o valor. E como pessoa física. Esse cara, ele não estava contribuindo para o INSS. Se acidentava, o que acontecia? Não tinha benefício nenhum. Se ele não paga o plano de saúde, não tinha segurança nenhuma. Não tinha contribuição do INSS, não tinha o benefício que o INSS dá para acidente de trabalho, acidente de... Ele não estava assegurado. E também... Outra coisa, como pessoa física, chega o imposto de renda. O leão vem morder. O leão vem morder você. E aí chega, vamos lá, o cara que trabalhou durante um ano, Helder. E aí ele recebia no mínimo, aí vamos trabalhar em cima de R$6 mil. Veio a pancada, 27% sobre esse valor, ao longo do ano todo. É uma porrada de imposto. Total. E é o que acontecia. Às vezes o cara tava lá e disse, não preciso entregar fazer meu imposto de renda. Mas daqui a pouco chegava uma cartinha da Receita lá informando, meu amigo, você precisa recolher, você recebeu isso aqui. Então, a lei veio para amparar tudo isso, para organizar os dois lados. O lado do prestador de serviço, porque agora ele tem que ser um CNPJ, e aí a gente sempre aconselha, né, a abertura de CNPJ, dependendo do faturamento, escolher só qual regime. Geralmente o MEI, né, que ele vai estar ali pagando, contribuindo, tendo toda a sua segurança e pagando pouco imposto, que é o mais importante, né? Então, tanto o salão, ele teve uma redução, uma possibilidade de redução da carga tributária, como também o profissional parceiro, né? Então, aquilo que muitas vezes, ou ele tinha uma carga tributária na pessoa física maior, sendo CLT, então vamos dizer que ele ganhasse, sei lá, vamos dizer seus 6, 8 mil por mês. Tinha lá uma pancada de INSS tributando em 11% e tinha mais uma pancada de imposto de renda tributando mais em 27,5%. Somando os dois aí, já quase 40%. Só de imposto.
sendo pessoa física. Ah, vamos dizer que ele era informal. Autônomo. Então, muitas vezes ele dizia, durante todo o mês aqui eu estou bem, não está descontando nada, mas chegava na virada do ano, que tinha que declarar imposto de renda, ele declarava ou não declarava, às vezes ele era surpreendido pela carga tributária do ano todo, chegando de uma única vez. Esse profissional agora, dando um exemplo, o Christian falou que pode ser tanto MEI, como ME, como EPP, mas dando o exemplo do MEI, ele passa agora a contribuir como MEI, né, mensalmente, R$ 71,00 a guia do MEI, e ele ganha todos os benefícios da Previdência Social. Então ele está amparado. Tanto se ele tiver um acidente, ele tem o benefício de receber o auxílio lá da Previdência Social. Se for uma mulher, ela vai ter direito à licença maternidade e receber nesse período também. Outra coisa, o MEI ele tem aposentadoria especial. Então hoje um trabalhador, vamos dizer um homem, no mínimo ele tem que trabalhar e contribuir 35 anos com a Previdência, e tem lá agora os cálculos, né, para saber junto com a idade se dá para se aposentar ou não. O MEI, a partir de 15 anos de contribuição, você já pode se aposentar. Então olha quantos benefícios essa lei trouxe também para o profissional e não exclusivamente para o salão, né? E outra coisa que muita gente tem dúvida também, Christian, eu tenho o meu salão. Qualquer regime tributário eu posso ter e gozar da lei do salão parceiro ou não? Sim, sim. Todos os regimes tributários. Que no Brasil a gente tem praticamente 3 regimes. Sim. Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Esses 3 regimes podem ser gozar disso. Alguns, porque assim, o regime do Simples Nacional é um regime especial. Sim. Aí o que acontece, Helder, que eu escuto por aí muitas vezes, o contador diz assim, como tu és um regime especial, tu não pode fazer isso. Aí é onde está o primeiro erro. Verdade. A lei informa lá, a lei de 2016, ela informa as empresas do Simples Nacional podem gozar. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando dessa redução até 60% do faturamento. Entendi. E aí no Brasil a gente tem empresas, microempresas, como a gente tem as empresas grandes. Sim. Então temos salões aqui, na nossa WiseConta, que tem um faturamento menor, mas também temos salões que têm um faturamento muito grande. Sim. Então imagina de um faturamento, vamos dizer aí, de R$500 mil. Reduzir 60% do faturamento para calcular a guia do Simples, quando é Simples Nacional. Mas tem o caso também, que é no caso dessas empresas maiores ainda, que podem optar pelo regime do lucro presumido ou do lucro real, que também vai entrar nessa mesma coisa e vai conseguir reduzir. Porque chega um momento, Helder, porque assim, o Simples Nacional a gente sabe que ele não tem nada de simples. E às vezes o que acontece? Ele dá com a mão, o governo dá com a mão e tira com a outra. Sim. Então ele está lá no Simples Nacional e daqui a pouco está pagando uma carga tributária muito grande, porque o faturamento é alto e tudo mais, a gente sabe como é. E aí, poxa, eu sou salão, cara, eu tenho esse benefício, meu contador disse que eu não posso ser outro regime, eu só posso ser simples. Tem um cara que diz que não pode, tem um cara que diz que pode, só pode ser esse. Mas a gente está aqui para esclarecer tudo. E aí, poxa, a sacada, vamos mudar para um regime de lucro real. E aí, agora, em vez do cliente estar pagando, vamos lá, tá pagando 20 mil de guia de simples, 25 mil, ele vai estar pagando ali uns 5% de ISS e reduzir seu PIS e COFINS porque ele é lucro real e tem essa redução ainda mais, tá pagando aí, imagina, Helder, mais 5 mil. Então tá pagando, em vez de ele pagar 25, ele vai pagar 15. 10 mil no teu caixa, Helder, hoje. Opa. Por mês. Opa. Dá quanto? Eu faria uma festa. Agora vê, Christian, eu vi uma pergunta, me perguntaram isso ontem, tá? E eu tava argumentando do mesmo jeito que você fez. Pô, qualquer regime não tem essa questão para você gozar do salão parceiro. Aí disseram assim, então eu posso ter um MEI, ser um salão e gozar também do benefício. Calma, aí... Poxa, o MEI, ele é o único que está excluso como salão para ter o benefício do salão parceiro, né? Porque o MEI já tem uma carga tributária reduzida ao extremo, é R$ 71,00. É uma ali, taxa, né? É uma taxa. Então o MEI é o único que não pode ser um salão. Helder, então quer dizer que eu não posso ser um salão como MEI? Você pode. Você pode ter um salão como MEI, pode ter até um funcionário CLT, mas você não pode gozar do benefício. Então vou começar aqui o meu negócio, beleza? Vou abrir um salão, vou criar um MEI.
começou a faturar bem, começou a crescer, a gente faz uma mudança de regime tributário, consequentemente, essa pessoa vai gozar, né? E a Wise Conta aqui é especialista nisso. Sim. Transformação, mudamos o regime, deixamos a empresa organizada, o cliente, poxa, porque o que acontece? O cara está lá no negócio, ele às vezes faz um planejamento de faturamento, poxa, eu vou faturar até 81 mil, mas as portas começam a abrir, clientes começam a chegar, que quem trabalha bem, quem atende bem, vai conseguir faturar mais, vai conseguir crescer. Sim. Então, automaticamente, vai ter que mudar de regime para estar tudo organizado. E a gente está aqui de portas abertas para fazer essa transformação, fazer essa mudança, colocar ele para o Simples Nacional, se for preciso, ou até mesmo outro regime, Helder. E aí, conseguir toda essa redução e o cliente está organizado, pagando pouco imposto. E também, Christian, a proatividade, né? Então é uma coisa que a gente preza muito aqui. Então a gente não espera o cliente chegar e perguntar, então a gente periodicamente está monitorando os nossos clientes para sempre oferecer a melhor solução tributária para ele. Então a gente tem um acompanhamento mensal, a gente tem um diagnóstico e uma provisão do futuro desse cliente. Consequentemente, a gente, quando está perto de ter uma mudança ou quando fique melhor a mudança, a gente busca já trabalhar de forma proativa para que eles, cada dia mais, tenham tanto esse contador perto, a nossa assessoria, e também tenham mais sucesso nos seus negócios. Mas, Christian, tem um ponto aí também que talvez as pessoas estejam se perguntando agora. Então, beleza, eu sou um salão, eu tenho um prestador lá de serviço que vai vir aqui cortar cabelo, fazer o trabalho dele, e é isso, eu vou gozar do salão parceiro, vou abater a comissão dele na carga tributária, ele vai abrir o MEI dele e tá tudo certo. Não é só isso, né? Então precisa ter um contrato para reger essa parceria, né? É um contrato, Helder, que vai formalizar todo esse processo, toda essa prestação de serviço. Então vai ter um contrato lá, que vai ter que ser assinado tanto pelo salão como pelo seu parceiro, bem organizado. A gente tem até modelos aqui, tá certo? Tem modelos de contrato, já tudo homologado, tudo organizado. E aí esse contrato vai reger tudo que vai acontecer nessa parceria. Porque a lei é salão parceiro. Então é uma parceria entre a empresa, o salão e o seu parceiro. Entendi. E importante ressaltar é que esse contrato ele é individual. Então, cada profissional parceiro que você tiver no seu salão, você precisa ter um contato direto com ele. E além disso, esse contrato precisa ter um órgão que ateste ele. Exato. Então ele precisa ser homologado. E hoje, basicamente, tem 2 órgãos que podem fazer esse serviço. Tanto o sindicato, né? Tanto patronal como laboral, e também o Ministério do Trabalho. Então é muito importante ter um contrato, como você falou, bem elaborado, para que você não seja pego em pegadinha e tudo isso que a gente está falando aqui de benefício e construção seja perdido por um detalhe que você não atentou para isso. É um detalhe que é, vamos dizer, mínimo, né? Porque é um contrato. Sim. Mas é crucial. Sim, porque se você não tem esse contrato, você está deixando a abertura. Porque a lei, ela pede. Vamos dizer que chega um auditor lá, que a gente não quer que chegue, mas pode chegar. E diga aí, cadê o contrato dessa prestação de serviços? Sim. Não tenho. Como é, amigo? Não tem que ter. Sim. E aí é onde pode acarretar problemas tanto para o salão como para os seus profissionais. Isso. Então, reforço mais uma vez, você aí, meu amigo empresário, tem o seu salão parceiro, que é um profissional parceiro, poxa, busca aí o teu contador para que ele possa te orientar em relação a isso. A gente fala muito aqui que o empresário, o empreendedor, ele precisa focar no sucesso do negócio dele. Ele tem que estar lá vendendo, melhorando o produto, trabalhando na qualidade. Então toda essa parte que não é de competência técnica do empresário, pô, tem a empresa de contabilidade para te ajudar e te assessorar nisso para que você seja o mais assertivo possível, né? E tem alguns detalhes também que fazem com que esse vínculo e essa legislação seja cumprida ou não. Um deles é a emissão de nota fiscal por parte do profissional, né? Exatamente, porque se não, a lei ela informa, Helder, foi muito importante tu ressaltar isso, a lei ela informa que tem que ter esse documento. Sim. Tem que ter essa emissão. Hoje a legislação no Brasil ela está facilitando esse trabalho, porque hoje quem é MEI ele pode através do Gov fazer sua nota fiscal.
Sim. Então, tá mais fácil ainda. Porque o que acontece, Helder, falando desse documento e já entrando no ponto, o Brasil ele é muito grande, então tem muitas prefeituras, cada prefeitura é de uma forma. Sim. E aí as prefeituras dizem, ó, eu não posso fazer nota fiscal, não tenho um sistema para isso. Aí o governo federal disse, ó, temos o Gov agora e você consegue fazer essa nota fiscal. Sim. E esse documento é importante porque a gente vai ter que informar isso para a Receita Federal. É onde a gente entra agora a contabilidade, com esse serviço burocrático, para organizar, como você me falou. E aí a gente demonstra isso nas declarações para a Receita Federal e o cliente está tranquilo. Sim. Porque o que acontece, Helder? Os órgãos que são responsáveis por essa fiscalização, eles vão atrás. E aí tá lá o cliente lá faturando, recebendo, vendendo cartão de crédito, e ele recebe uma declaração e diz assim, gente, o faturamento do cara foi 1 milhão, mas ele tá informando para mim que foi 600 mil. Então, tem alguma coisa errada. Ah, não, eu tenho um salão parceiro. Eu pago fulano aqui, faço um pix para ele todo mês. Mas cadê a nota fiscal, amigo? Olha que sacada que o Christian falou. E esse é um ponto de alerta tremendo, tanto para o salão como para o profissional, mas principalmente para o salão. Hoje, praticamente, Christian, cada dia mais fica em menos, em desuso, né? O dinheiro de papel. Isso. Hoje todo mundo é débito, é crédito, é Pix. E hoje todas essas operações em maquinetas, elas são rastreadas, né? Então mesmo que você, o faturamento foi X, mas na sua maquineta passou Y, não é o que você trabalhou de declarar lá no fisco, mas é o que passou na maquineta. Então, se você não tiver atenção a ter um contador próximo para te ajudar a buscar sempre a melhor solução, você muitas vezes pensa que está ganhando, mas depois vem uma rebordosa aí. Porque o que acontece? Eles têm os 5 últimos anos para fiscalizar. Sim. E aí você está lá gozando desses valores, tendo tipo, achando que é até um benefício, vamos dizer, sonegando isso aí. E chega a surpresa, Helder. E aí é onde quebra muitas empresas. Porque não é somente pagar o imposto que era devido, é pagar o imposto que era devido, juros e multa sobre isso. Porque às vezes existe uma falta de conhecimento da legislação e um pensamento comum que não declarar 100% do que eu recebo, eu vou pagar menos imposto. E às vezes não. Às vezes, quando você declara 100%, além de ganhar vários benefícios para a sua empresa, para o seu negócio, você consegue, às vezes, ter até uma redução dessa carga tributária. Então, conversa com o teu contador, troca uma ideia sobre isso para que você não seja penalizado. E Christian falou algo aqui que se fala pouco, inclusive. Onde há fumaça, normalmente há fogo. Então, muitas vezes você caiu num problema que aconteceu em um mês e você pode ser fiscalizado retroativamente nos últimos 5 anos e pagar por tudo isso daqui que muitas vezes foi feito de forma incorreta ou por um desconhecimento, né? Então isso é muito importante também atentar. E outro ponto também, Christian, que eu acredito que é muito importante para quem está nos assistindo, é ter uma sinergia entre quem presta assessoria para o salão e quem presta assessoria também para aquele profissional que está prestando serviço. Então, quando uma mesma contabilidade assessora ambos, fica ainda mais certo que aquele procedimento seja feito em cima da legislação e não tenha nenhum problema, né? Muitas vezes só o salão é assessorado e os MEIs lá e as empresas que prestam serviço, né? Elas não têm nenhuma assessoria, faz de todo jeito, não emite nota fiscal, ou emite errado e prejudica ambos, né? Porque se não tem esse controle de um contador, e como você falou, se não tem, exemplo, nós como escritório aqui, a gente tem algumas empresas que têm esse serviço. E a gente tem muito essa parceria entre tanto o salão como o parceiro. Sim. E aí fica bem mais fácil, Helder. A conversa fica mais fechada, a informação vai melhor, tanto para o profissional que está lá do outro lado, tendo seus benefícios, como também da empresa, Sim. que precisa dessa organização. O negócio é uma coisa séria. E se não tem esse contato com o contador, bicho, fica complicado. E às vezes faz por fora, ou às vezes não faz, que é o mais complicado ainda. Aí é onde está o problema. Sim. Entendeu, Helder?
E esse parceiro, a gente falou muito dos benefícios previdenciários, mas tem vários outros benefícios por ele ter essa regularização, por ele ter esse CNPJ, que ele pode gozar. Por exemplo, empréstimo. Ele consegue, como pessoa jurídica, pedir empréstimo em banco, que muitas vezes ele tem uma taxa menor do que na pessoa física. Ele vai conseguir declarar imposto de renda lá com o valor oriundo de sua receita, isento de imposto. Então, aqueles 27,5 que tu falou, que às vezes dava um susto nele na hora de declarar o imposto de renda. Isso não vai acontecer mais. Então, olha quantos benefícios trabalhar de forma regular, trabalhar de forma dentro da legislação, ainda mais depois que veio tanto a lei de 2012 como a de 2016, que trouxe aí uma formalização para esse mercado e uma formalização para essa relação de trabalho. Então, ó, você que está assistindo aí, poxa, para tudo que você está fazendo, vai conversar com o teu contador, fala com ele de tudo isso que você escutou aqui, ou melhor, manda esse vídeo para ele, acho que pode ajudar muito em vocês trocar uma ideia sobre o teu negócio. Gostei muito quando você falou aqui no final e disse... isso é um negócio, e o negócio ele tem que ser cuidado como um negócio, né? Eu queria dar um exemplo, Helder, de um parceiro que presta serviço para uma empresa nossa, que ele entrou em contato conosco ano passado, só para a gente, né, ter esse exemplo prático. E o que acontece? Ele disse, poxa, eu trabalhei minha vida toda fazendo esse serviço, ele é um barbeiro, e não tinha muitos benefícios, recebia, gastava, fazia tudo aquilo, Cristian. E quando eu comecei a ser assessorado por vocês, e aí eu consegui começar a organizar a minha vida financeira. Através dessa declaração de imposto de renda e dessa organização, que tem a declaração do MEI também, eu consegui agora tirar um empréstimo, conquistar minha casa própria, ter meu carro. Então veja bem, é a organização, porque o banco ele não vai liberar. Sim. Ah, não, eu tenho isso aqui, ó, recebi isso aqui. Tem que ter lá a assinatura do contador, tem que ter o documento federal, sim, tem que ter, no caso que é o IR ou a declaração do MEI. Então, bicho, ele conseguiu organizar a sua vida e hoje vive bem. Por causa de quê? De um simples detalhe. Sim. Uma contabilidade proativa e efetiva. Total, total. E a gente vai bem mais além disso, né? A gente está falando muito aqui da parte tributária, da parte da legislação, dos benefícios, mas também entra em várias outras áreas. Poxa, quando um profissional desse entra em contato com a gente ajuda ele de várias formas. Qual o melhor sistema hoje para salão? Fazer o seu controle, as contas a pagar, contas a receber. Para o profissional, como é que ele consegue saber o que foi o lucro dele, o que ele usou de investimento? Então, ter essa assessoria também e ajudar ele na gestão financeira também faz parte do que a gente faz dia a dia aqui, porque o que a gente quer é que o nosso cliente tenha sucesso. Ele tendo sucesso, consequentemente, eu vou ter sucesso também, porque eu vou ter um cliente por anos e anos aqui na nossa carteira. É isso. Então, a gente, com essa organização e com esse trabalho que a WiseConte presta, que a gente pode falar isso, o cliente está ali saudável. E ele consegue, como você mesmo falou, isso é muito importante, o que o Helder falou, ele consegue cuidar do seu negócio. Pô. E não se preocupar com os serviços burocráticos, com o fisco, com a Receita Federal, com a Prefeitura. Isso é nosso trabalho. Nosso trabalho é facilitar isso e passar a informação correta para vocês. Show de bola! Galera, foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Esse Wisecast, mais uma vez somando aí com empresários em todo o Brasil. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, vai lá no Spotify, a gente também tem lá na plataforma todos os nossos podcasts, vai lá no Instagram, vai lá no nosso canal do Telegram. Então nós buscamos sempre transbordar de conteúdo e informação para que você tenha sucesso no seu negócio. E o que o Christian falou aqui no final é o nosso lema, né? Então nós se ocupamos em fazer o nosso cliente ter sucesso. Então quero que ele foque no negócio dele, faça o negócio dele crescer e todo o resto deixa aqui com a WiseConte. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Fica atento aos outros podcasts, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí, né? É isso aí, pessoal. Um abraço. Continue seguindo a gente em todos os nossos canais. Christian, valeu, obrigado. Valeu, tá? Obrigado. Até a próxima. Derrubou.